Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos fazer um estudo breve sobre um caso de reencarnação que se encontra no livro Reencarnação do Brasil, do pesquisador espírita Hernani Guimarães Andrade. É o caso da Simone, não é? E está nesse livro, é o primeiro caso, e aí a gente vai só pegar alguns trechos para fazer uma reflexão sobre esse caso, né? O caso Simone Angelina. Então o que é que acontece? No começo do histórico, o Hernani Guimarães Andrade vai dizer o seguinte, né? Em outubro de 1969, conversando casualmente a respeito de reencarnação com o engenheiro Jerônimo Borges Júnior, este informou-nos que conhecia uma garotinha que manifestava recordações de uma vida anterior. Declarou que ouvira da avó e dos pais da menina a afirmação de que, com 2 anos de idade, ela se referiu a vários episódios ocorridos em Roma por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Acrescentou que a garota também pronunciava palavras do idioma italiano, sem que previamente as houvesse aprendido. Notando o nosso interesse, prometemos obter permissão da família da paciente para as entrevistas e pesquisas do caso. Então, vejam bem. Aí é que ele vai dizer, inquirimos, né, já Hernani Guimarães Andrade estudando o caso, né, adiantando aqui, né, inquirimos acerca de seu nome e da existência anterior. Não respondeu, né? Quando falamos em Angelina, o presumível nome da personalidade prévia demonstrou não gostar de ouvir esse nome. O mesmo ocorreu quando perguntamos a respeito do nome de seus pais, no lugar em que nascera e vivera antes de ir para Roma. Mas quando indagamos onde ela e sua mãe de criação, Afonso Adinari, haviam morrido, respondeu logo, no Capitólio. Nessa oportunidade, a avó e a mãe de Simone declararam que ela havia dito, certa ocasião, que um menino trouxera um objeto semelhante a uma caneta tinteiro, achado por ele na rua, e o entregara a Afonso Adinari. Esta, ao abrir a caneta, detonou a mina, causando a morte dos 3. Era um tipo de bomba que fora espalhada nos países aliados e destinada a aterrorizar a população civil. Então, pessoal, esse presumível nome da encarnação anterior, que ele fala aí, Angelina, ele vai esclarecer no começo do estudo do caso, né? Que ele vai dizer assim, o suposto nome da personalidade anterior, de Simone, acredita-se ter sido Angelina. Segundo o depoimento da avó e da mãe de Simone, este nome foi-lhe revelado durante uma sessão espírita, em que a médium em transe manifestou a personalidade de Afonso Adinari, a mulher que fora mãe de criação de Angelina, atualmente Simone. Segundo elas, a médium passou a expressar-se em italiano, idioma por ela ignorado. Este detalhe pode acarretar críticas negativas a propósito da validade deste caso, por parte daqueles que a priori negam a possibilidade da comunicação dos mortos, através dos médios. O autor não se preocupou com tal perspectiva. Seu objetivo foi apresentar os fatos e a sua pureza natural, independente dos possíveis futuros julgamentos de críticos filiados a esta ou aquela filosofia religiosa. Só para esclarecer de onde veio esse presumível nome anterior, né, da Angelina, né, que Simone declarava ter sido Angelina na encarnação passada. Pegando mais alguns tópicos interessantes desse caso, ele vai relatar a questão do medo, né, de avião que tem Simone, né? Então ele vai dizer o seguinte,
uma das atitudes da garotinha que mais chamava a atenção da sua avó era o medo de aviões que ela vinha manifestando desde os primeiros dias de vida. O seu temor era bem evidente e persistiu por muito tempo. Até o presente, Simone ainda demonstra muita preocupação com aviões e detesta filmes de bombardeio aéreo. Sua repulsa revela uma espécie de contrariedade intensa. Será possível, ela dizendo Simone, será possível que continuam até hoje a fazer isto? Exclamou ela, revoltada ao ver na televisão um filme em que aviões militares atiravam bombas sobre um determinado objetivo. E saiu da sala onde estava o televisor, denotando visível irritação. Então, mais na frente ele diz, aos 2 anos, Simone já falava perfeitamente bem e brincava falando sempre. Falava, gesticulava muito, prossegue Dona Augusta em suas anotações acerca da netinha. Um dia de manhã, antes de Zenaide tirar Simone do berço, esta acordada falou, mamina, hoje estou felice. Desculpa a pronúncia, não sei se está correta, né? Com pronúncia felice em italiano. Né? Zenaide riu e respondeu, felice? No mesmo dia, à tarde, eu chegava aqui para ver minhas netas e ao mesmo tempo chegava à lavadeira. Zenaide contou-nos então que Simone falara, hoje eu estou felice. A lavadeira rindo disse, mas aqui ninguém fala italiano. E Simone olhando respondeu, io parlo, né? Io parlo, ou seja, eu falo, né, em italiano. Então ela falava não só essas palavras em italiano, falava outras palavras em italiano. Quando ela vai dizer mais na frente, né? Então no diário da avó de Simone tem outras várias outras anotações sobre esse caso. Vamos trazer outros pincelamentos, outras pontuações, né? Certa manhã, ainda do berço, começou a perguntar com voz cantarolante, onde está minha bambola? E repetiu várias vezes a mesma coisa. Estava ela brincando com as bonecas, conversando sozinha. A mãe achava-se perto, trabalhando, e por isso não prestou muita atenção ao que ela dizia. De repente, dirigindo-se à mãe, disse, lá no Capitólio, não é, mamina? Dona Zenaide, surpresa, pensou logo que Simone se referia ao palácio do governo americano em Washington e perguntou, Capitólio? Simone, que Capitólio? Ora, é um monte, você não sabe? Dona Zenaide ficou um tanto perplexa pela admiração que lhe causara aquela resposta da garotinha com pouco menos de 2 anos e confessou que foi logo consultar um dicionário. Monte, uma das 7 colinas da área da antiga Roma, ou também Capitolino. Dona Zenaide, a mãe de Simone, que aos 2 anos de idade, afirmou que aos 2 anos de idade Simone falara perfeitamente bem. Este fato passou-se em janeiro de 1965, portanto ela não havia completado ainda 2 anos. É possível que Simone haja pronunciado Capitoglio. Então, nesta época, ela justificava o seu horror aos aviões. Sempre que passava algum avião, pedia chorando que fechasse uma porta para não deixar o avião entrar. Porque Simone manifestava tal pavor. Não é porque Simone manifestava tal pavor. Logo mais, iremos ficar sabendo. Aí aqui, pessoal, ela vai se referir a alguns amiguinhas, né, da personalidade anterior de Simone. Eu vou pular esse trecho para ir para o ponto principal, que é a parte de como foi o desencarne de Simone na encarnação passada como Angelina, né? Dona Zenaide prossegue em seu relato acerca das recordações de Simone. Certa ocasião falou que havia uma ponte, quando o sol brilhava muito e refletia-se no metal. Ela precisava fechar os olhos.
Um dia um avião jogou uma bomba, a ponte se acabou e ficou uma porção de metalzinho no chão. Sempre que aviões passavam, ficava um metalzinho no chão. Isso Simone falando. Dona Zedade salientou que Simone insistia sempre em pronunciar metalzinhos. Então no diário, né, da avó de Simone dizia: Simone brincava com a priminha Jussara no quintal. Eu estava perto. Passou um avião roncando no céu. Simone, um tanto assustada, disse à priminha: eu tenho medo de avião. Cheguei perto de Simone, segurando-lhe a mão e disse: Simone, este avião que passou é dos bonzinhos, serve para levar as pessoas a passear. Não é igual àquele que você viu no Capitólio, sabe? É mesmo, vó. E lá no Capitólio os aviões jogavam bomba deste tamanho. Abri os bracinhos para mostrar o tamanho das bombas. E depois no chão ficava uma porção de metalzinho que machucava as pessoas. Um dia Simone nos contou que uma moça que brigava muito com ela foi ferida na coxa com aqueles metalzinhos e foi levado ao pronto-socorro. Para quê? Perguntei a ela. A avó pergunta a ela. Para curar a perna. E quem a curou? Ué, os médicos dos Estados Unidos. E tem a amiga dela, né, a Afonso Dinari, né, ela vai também revelar, né, um diário da avó de Simone estava brincando e de repente começou a falar da amiga dela, a minha amiga Afonso Dinari, perguntando quem era. Era a minha amiga que tomava conta de mim lá no Capitólio. Perguntamos como era chamada pela amiga. Bambola, Bambina, Amor e Mil. Dona Zenaide, mais a seguinte passagem. Um dia almoçando, viu que eu, mãe de Simone, servia macarronada e ela disse: o Genaro sempre levava vinho para a gente tomar junto com o Marcherone. Vinho com Marcherone. Perguntei: quem era Genaro? Ela respondeu: o marido de Afonso. Ou seja, essa amiga dela da vida anterior. Né? E aí ela vai, né, relatar um pouco sobre como era a casa dessa amiga dela na vida passada, etc. Vamos para a parte final do desencargo de Simone. Estavam todos reunidos na casa: Zenaide, Divaldo, Solange, Neuza, Fausto, Beto, etc. Simone e eu. Isso no diário da avó de Simone. Né? Na cozinha eu preparava o almoço, enquanto Simone, sempre muito tagarela, limpava umas tampas conversando. A porta da cozinha estava aberta e ouvi-se o ronco de um avião que passava. Simone parou um momento e disse, olhando para mim: sabe, vó, quando eu estava lá no Capitólio, veio um menino correndo com a canetinha na mão. Mas não era canetinha, era uma bomba que estourou. Senti qualquer coisa indescritível dentro de mim, mas perguntei: e depois? A bomba estourou, né? A avó perguntando ela, né? Ela responde: a bomba estourou e machucou muito minha prima, a minha amiga Afonso Dinari, na cabeça, e saí muito sangue. E Simone passava as mãos na cabecinha, mostrava como o sangue estava caindo. Então, percebendo agora o que havia acontecido, tornei a perguntar: e você, querida? Eu fiquei escondidinha no cantinho e com os bracinhos apertados no peito. Demonstrava dor, medo e susto, né? Ela fazendo a gesticulação, né? Contando para a avó, né? A avó continua: eu continuei. E depois, querida? Simone responde: depois eu e minha amiga fomos subindo. As escadas do Capitólio, interrompi eu. Não, vó, fomos subindo lá no alto. Não suportei mais com lágrimas e larguei tudo e peguei Simone no colo, abraçando-a com muito carinho, e ainda perguntei: e depois? Depois eu não sei, eu vim pra cá. E aí acaba o caso, né? Aí o Hernando, ele vai trazer uma tabela bem sistematizada das principais recordações, né, de Simone. Então ele vai dizer: Simone possui um único ancestral italiano, seu bisavô materno. Os avós de Simone não falavam o italiano, mesmo seu avô materno, apesar de ser filho de pai italiano, não aprendeu o idioma paterno.
Então o Hernando vai fazer todo um estudo, né, e no final aqui ele vai propor algumas teorias, né, teorias espiritualistas e teorias também materialistas, né? Então vale muito a pena ler. Ou seja, eu fiz um resumo muito resumido mesmo. Você veja como é grande, né? Ele vai, por exemplo, trabalhar hipótese explicativa para a arrecadação do comportamento de Simone, fraude, não é? Que ele vai analisar se houve fraude, não encontra, criptomnésia, e que muitas vezes é utilizada para investigar o supor, né, que a xenoglosia, por conta disso, xenoglosia é falar línguas estranhas. Essa hipótese talvez pudesse explicar o fenômeno de xenoglosia manifestado nos primeiros anos de vida de Simone, em São Paulo. Em São Paulo há muitos estrangeiros e a colônia italiana é grande, entretanto não é a maior. A colônia libanesa e principalmente a japonesa parece competir com a italiana na capital. Sendo o italiano o idioma latino, sua semelhança com o português deve facilitar o seu aprendizado. Poderia admitir-se que Simone, antes dos 2 anos, houvesse escutado uma outra vez frases e palavras italianas. Então, palavras gravam-se em seu subconsciente. Depois, por um processo natural, criptomnésia, elas emergiriam em forma de expressão verbal, simulando a xenoglosia. Aí depois vai dizer, entretanto, sempre é de bom aviso atentar-se para a circunstância em que a manifestação da xenoglosia ocorreu. Primeiramente, deve ter-se em conta a pouca idade da paciente na ocasião. Em segundo lugar, deve-se lembrar que ele deu resposta adequada aos estímulos que lhe provocaram as expressões em italiano. Né? Ou seja, foi algo espontâneo, não foi algo assim fora de um contexto. A hipótese da telepatia, da percepção extrasensorial, da superpercepção extrasensorial, né? E a hipótese da memória genética, né? Ele vai trazer, pessoal, a hipótese de ser incorporação mediúnica e a hipótese da reencarnação. Quando diz a hipótese da reencarnação, irá ser testada no presente caso, a fim de verificarmos se ela poderá explicá-la. Tendo em vista todas as razões expostas na precedente discussão desse caso, somos de opinião de que o mesmo tem evidência suficiente para ser enquadrado como um fato que sugere reencarnação. Salvo possíveis futuras explicações mais abrangentes, a hipótese da reencarnação é a que melhor se aplica. Então, assim, para entender como ele chega à conclusão, realmente tem que ler o capítulo. Mas só voltando aqui para a gente ter seus comentários finais. Então, pessoal, o caso, né, é esse, né? Então, onde a gente faz novamente o convite para vocês baixarem esse livro que se encontra fácil aí na internet, né, em PDF. E eu adquiri, veja, eu acho bastante interessante a gente sempre trazer esses casos. E a proposta do nosso canal é justamente essa. É um canal que tem o objetivo, né, o princípio inegociável de trazer os temas espíritas de uma forma racional, de uma forma científica, de uma forma lógica. Não é? A gente faz pontes com as ciências sociais, com a história, com tudo que possa contribuir, dialogar com o espiritismo, mas a gente também traz na nossa bagagem, né? E aí é um canal que tem a minha cara, né? Renato, né? Que conduz esses estudos, né? De uma pessoa que sempre gostou desse assunto, mais pé no chão, de pesquisa realmente em torno de evidências mesmo, de reencarnação, de espiritualidade. Então, nossos vídeos aqui do começo do nosso canal, né, eles eram todos focados em pesquisa de reencarnação, em evidências do espírito, porque o espiritismo ele tem
Essa é a preocupação, né? O Espiritismo é uma doutrina, não é baseada do nada. Não é uma doutrina que surge de uma fé na existência dos espíritos. É preciso a gente sempre lembrar que Kardec passou um ano para concluir que as manifestações que ele acompanhou de mesas girantes, ele passou um ano para concluir, né, que essas manifestações eram de inteligências fora do corpo, né, eram espíritos desencarnados. Então não foi uma pessoa que mística, né, com todo respeito a quem é místico, mas era uma pessoa criteriosa, uma pessoa cética no bom sentido do ceticismo. Não é o ceticismo que fecha as portas para o estudo, é o ceticismo sadio, que abre as possibilidades para novos conhecimentos. E é isso que é o Espiritismo. Então fica aí esse caso interessante. Traremos em breve novos casos. Um abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo.